Longevidade em Foco, esse especial, ele sai da cidade e vem para a roça, conhecer um pouco da história desse pessoal que tem tanta importância na cidade. Principalmente porque Jundiaí acabou de sediar uma das principais festas regionais desse país, que é a Festa da Uva, na 36ª edição, e que o que eu andei lendo na mídia foi uma das com maior resultado para o pessoal nativo, essas coisas todas. Não dá para se falar das primeiras, né, porque aí o momento era outro. E nesse meio que deu uma saída um pouco de foco, mas a recuperada que teve na festa anterior e nessa festa principalmente foi fantástico. E uma das articuladoras desse tão importante evento da cidade é a Marcela Moro, né? Que assim como eu não é da cidade, mas já adotou Jundiaí como uma cidade pátria hoje, né? E que a gente tanto gosta, né? Eu tenho Jundiaí como um lugar fantástico e feliz, onde eu tenho um trânsito legal. E eu sei que a Marcela também tem essa dimensão toda com a cidade em seu coração. Marcela, seja bem-vinda ao programa Longevidade em Foco. Apesar da gente estar voltado para o envelhecimento, para a terceira idade, essas coisas, né? A gente tem também essa história da uva como um produto do envelhecimento, inclusive porque pela própria idade que essa uva chegou aqui no país, essas coisas todas, principalmente no desenvolvimento dessa cidade. Foi uma grande festa, né? Foi uma festa muito boa, a gente superou as nossas melhores expectativas, a gente estava esperando 170 mil visitantes, chegamos a 198 mil. Excelente o perfil do público, a procedência das pessoas, o interesse das pessoas que vem aumentando a cada ano, né, em busca disso que a cidade tem, do que a gente tem para oferecer. A reformulação da festa trouxe isso de volta, trouxe a cultura jundiaense para dentro do evento, trouxe a gastronomia, trouxe a nossa produção e, claro, a valorização da uva agora, de fato, como estrela da festa. E ela está mais voltada, porque teve um momento aí que ela estava aos grandes shows, essas coisas todas, e tinha perdido um pouco a identidade com o produtor, essas coisas. Deu uma boa recuperada, né? Sim, o foco é exatamente esse. A gente pensa na festa a partir de alguns vieses. O primeiro deles foi trazer a família de volta. E trazer a família de volta significa que a gente precisa pensar em atrações para todas as idades e muitas vezes excluir alguns tipos de atrações, que, por exemplo, são os grandes shows que acabam sendo muito limitantes. Se a gente está fazendo uma festa da uva, não tem por que eu trazer um grande show. Porque se eu trago o grande show, a estrela passa a ser o show. E a uva fica deixada de lado. E aí o produtor fica deixado de lado. E aí a cultura, a gastronomia, tudo que a gente preza e tudo que a gente quer destacar fica em segundo plano. E o foco não é esse. Então... Você disse dessa recuperada, né? Ou dessa aproximação com a família. Então você trouxe o nono e a criança. E a criança. É expressiva a participação, já que o programa é voltado para o envelhecimento? Então, o que a gente achou de mais interessante nesse processo de modificação do formato da festa foi exatamente isso. Primeiro que a gente pensa nas atrações, desde o pequenininho até o pessoal da melhor idade, etc. E além de pensar nas atrações, a gente também pensa na estrutura. Que estrutura eu vou preparar para receber essas pessoas? Então a gente tem tudo muito pensadinho, muito articulado, as áreas são de fácil circulação, a gente tem a disponibilidade dos carrinhos para transporte do pessoal que é mais idoso. Eu falo que eu ensino isso para os meus alunos. A gente trabalhava antes com o conceito de terceira idade. Você estava falando da pessoa a partir de 60 anos. Só que agora eu já tenho uma quarta idade. Que é a pessoa a partir de 80, que é super ativa e que quer também ter acesso. E que muitas vezes tem limitações diferentes da pessoa de 60. Então a gente precisa pensar nisso, né? E aí a gente pensa em termos de estrutura e a gente percebe que a gente traz do bebezinho, você vê a família chegando com o bebezinho, muitas vezes o bebezinho de colo, e o vovô e a vovó junto. Então a realização é essa. E isso dá para a cidade um diferencial na execução da sua festa, já que Jundiaí, segundo os índices publicados aí, é a oitava cidade boa para se viver. Sem dúvida.
O que a gente quer trazer é exatamente isso. A cidade oferece, naturalmente, uma excelente qualidade de vida, um índice de desenvolvimento humano sensacional, 7ª economia do estado, mas dentro da festa o que a gente quer mostrar é que é uma festa acessível para todos, a gente trabalha nisso, né? A gente faz com que esse pessoal, tanto o pequenininho, tem as atrações, tem os brinquedos, etc., quanto o pessoal da melhor idade que vai para curtir uma orquestra de viola, um coral. A gente inclui também na programação, a gente tem grupos, clubes de melhor idade de idosos que fazem parte da programação, as senhoras que vão lá dançar dança cigana, a gente tem coral, então é pensar no todo, né? E pensar em todos os grupos, digamos assim, da nossa comunidade de turistas que a gente pode trazer, inserir, incluir e fazer com que a festa se torne ainda mais expressiva. Faz tempo que o senhor está trabalhando com esses produtos? Aqui já que eu trabalho com isso há 45 anos. O senhor é de Jundiaí? Não, eu sou de Jaú. Ah, de Jaú. Eu vim para cá. Maravilha. Né? E já veio para trabalhar com uva? Vim para trabalhar na Cerezer. Quantos anos o senhor tem? Na firma da Cerezer. Eu tenho 75. Um jovem. Não é molecão. Depois nós vamos conhecer a adega, conhecer os produtos que tem aqui na Martim. Adega Martim, né? Que está no circuito das frutas. A adega é Dom Martê. Dom Martê? É. Por quê? Porque a família minha é Martins e da minha nora é Tega. Então juntamos as duas famílias. Aí ficou coisa de brasileiro, hein? Ficou coisa brasileira. Esse começo aí é o quê? O seu é o quê? O meu é alemão. Alemão. Mas é brasileiro, né? Eles são brasileiros. E ela? Aqui, e ela também é. Alemã também? Não, ela não. Né? Aí chegaram aqui no Brasil, misturaram e ficaram Dom Martê. Dom Martê. Coisa chique, hein? É, então. Ah, moderna, hein? É. E quanto o senhor colhe de uva aqui? É uma média de 1000 caixas que dá aqui. Média, né? Isso aí varia muito o ano. Porque produção de lavoura, um ano dá mais, outro ano dá menos. Tempo corre mal, corre bem. Tudo isso. Eu estou vendo aqui na sua plantação um catavento. Sim. O que faz um catavento no meio de uma plantação de uva? Esse catavento é feito para espantar a pomba, que ela vem comer a uva. Pomba? É, essas pombas grandes do ar. Tá, pomba branca lá que chama? Asa branca. É, asa branca. Então, eu fiz a ligação conforme vira, ela assustava. Mas ela não é mais caipira, ela acostumou. E dá muita? Tem muita? Dá. E por que atrai o açúcar da uva? É a semente da uva. A semente da uva. Ela vem comer o semente da uva. Então ela fura o grão de uva para pegar o semente. Nessa região aqui é o quê? Mato Dentro? Aqui pertence o mar e o Mato Dentro. O senhor está há 45 anos aqui, não? Não, é no Caxambu, 45 anos no Caxambu. Tá, aqui também é uma área rural, Já né? Tá urbanizada hoje, mas... É urbano, mas... Quando o senhor chegou nessas terras aqui, como que era? Quando eu cheguei nessa terra aqui era um calipá. Eu e minha mulher desmabremos tudo calipe e plantamos essa uva aí. Foi o que nós fizemos. Ou seja, essas uvas também têm uma boa idade. Tá com 30, vai indo para 25 anos. O cavalo dela. O cavalo, 25 anos aí. Uma dos viés desse programa é lidar com o envelhecimento. Sim. O senhor com 70 e poucos anos, quanto? 70 aí? 75. 75, ainda está bem jovem. Ah, sim. Ainda está batendo uma bola ainda. Bata a bola na parede. Mas o que o senhor tem algum recurso que o senhor utiliza para manter esse espírito tão jovem, essa saúde? Eu trabalho aqui dentro, né? Então eu levanto de manhã a trabalhar. De manhã que horas? 7 horas, 6h30 é horário meu. E bato até 10, 11 horas da noite às vezes. Mexendo com vinho, com as garrafas, trabalhando aí. E comendo uma polenta com vinho. E a vinda de turistas para cá, já tá legal? Bom, tá depois joia. que criou a rota da uva, melhorou? Melhorou, porque deu mais saída, mais comércio, dá mais visão, né? Ajudou muito isso aí, ajudou bem mesmo. E o que o senhor mais recebe aqui? Pessoas de idade, pessoas jovens, crianças? Maioria é idade. Maioria é idade. Da meia idade para cima.
E a festa sai daquele ambiente fechado, ele vai para as roças? Vai, claro que vai. A ideia, a gente pensa hoje, a festa hoje é uma estratégia, é a minha principal ferramenta de divulgação do município. Se eu quero trazer turista para cá, o nosso portão de entrada principal é a festa. Tanto que a gente teve visitantes esse ano de mais de 150 cidades, 20 estados e 16 países. É muita gente. E são grupos organizados. Então o pessoal vem para a festa, degusta um pouquinho do que tem ali, vê o vinho, experimenta a uva e tem a possibilidade de sair também. Esse ano foram oferecidos passeios tanto para as áreas rurais, né, com possibilidade de visitar a produção de uva, as nossas vinícolas, como também para o centro histórico, né, para valorizar um pouquinho do nosso patrimônio. Então teve um pouquinho de cada coisa para dar aquele gostinho de quero mais nesse visitante. E a gente sabe hoje que o turista que vem, ele volta. Principalmente o que compra os produtos. Ele é cativado ali naquele momento da festa e ele volta ao longo do ano para comprar mais produtos na cidade. E não só os que estão próximos, tipo São Paulo, Campinas, ganhou uma amplitude geográfica. Sim, mesmo, são 20 estados, né, participando, então é muita gente de fora. A gente tinha grupo do Maranhão, a gente tinha grupo lá do Norte, Maranhão, eu vi, Rio Grande do Norte, Rondônia, é longe, e tinha grupo organizado, né. O pessoal vem mesmo, curte a festa, se diverte, experimenta e a gente sabe que isso gera grupos depois. A gente já teve pós-festa as rotas turísticas recebendo grupos que vieram na festa, veio uma pessoa, duas, formou grupo e voltou depois. A rota turística foi um projeto que deu certo? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tinha... Jundiaí já tem feito um trabalho com turismo há alguns anos. Mas tudo estava muito desarticulado. O que a gente oferece para esse visitante de fato? Eu tenho um atrativo aqui, um ali, um lá. Como é que essas coisas se juntam, né? Como é que a gente cria uma identidade? Como é que a gente traz o turista para ter uma experiência? Foi por meio da criação das rotas. Hoje são 6 rotas já estruturadas, trabalhando, recebendo turistas, claro, cada uma com a sua particularidade, né, com a sua característica específica, mas é um modelo que tem dado certo. O pessoal compra a rota e o que é interessante, ele vem para fazer um passeio em uma rota, por exemplo, na Rota da Uva, que é onde nós estamos hoje. E depois ele volta, porque ele descobre que ele tem, por exemplo, uma rota do vinho. A gente tem 22 adegas vinícolas aqui na cidade, ele pode vir para conhecer. Mas aí ele ouviu falar que também tem a rota da cultura italiana. E ele vai lá experimentar uma boa massa, tomar um café da manhã diferente, ver um pouco da produção. Então, isso é o que a gente quer, porque a gente consegue fazer com que esse turista retorne. Ele vem, ele gosta, ele volta. O preço do turismo em Jundiaí É a média? Assim, né? É a média? A gente está dentro da média. Eu acho que não está acima e também não está. A gente está na média de passeios de destinos que são parecidos, são compatíveis com a gente. E a oferta de equipamentos? Hotel? Então, hoje a gente tem. A nossa hotelaria cresceu bastante, né? Em 5 anos a gente dobrou a nossa capacidade hoteleira. Ainda, infelizmente, esses empreendimentos estão concentrados no centro da cidade. O que é bom por um lado, ruim por outro. Bom, de uma forma. Ai, a gente tem um visitante aqui. Cachorrinho aqui. Bom porque estamos na roça. Fica uma coisa mais fácil em termos de acesso, mas é ruim porque muitas vezes o turista procura uma coisa mais característica, mais peculiar, e isso a gente ainda não tem para oferecer. Né? Ou seja, pousadas rurais, essas coisas, né? Isso a gente tem incentivado, a gente tem buscado, inclusive, formas de facilitar para que esses empreendimentos se desenvolvam, menos burocracia, etc. Mas por enquanto não, por enquanto que a gente tenta concentrar na cidade. Mas ainda assim, o que é interessante? A gente tem uma variedade de opções para todos os perfis. Então eu tenho opções de empreendimentos mais baratos, mais acessíveis, para grupos. Tem alguns hotéis que trabalham com triplos a R$100. É bem acessível. E com um padrão interessante, um padrão bom. E a questão do receptivo? Tem uma oferta de receptivo? Tem alguém que vai facilitar essa relação, que vai aproximar o turista que está chegando e fazer esse meio de campo com as adegas, com os sítios, essas coisas todas? Sim. Na verdade, isso inclusive é um dos diferenciais que a gente tem na cidade. Hoje nós temos 3 agências trabalhando com isso. Uma mais especializada em turismo rural, as outras 2 que trabalham com o rural, mas trabalham também com o histórico e com a parte de meio ambiente, né, o ecoturismo. E isso tem facilitado, porque a gente tem pacotes prontos. Então, se o turista quer ver, ele consegue comprar um pacote aí para um dia, um final de semana e conhecer um pouco dessa diversidade que a cidade tem para oferecer. Então vamos explorar aqui a sua adega. Eu estou vendo que você tem
cores nas garrafas, na rolha, né? Ali é cor, é qualidade. Cada qualidade é a rolha. Não é o tempo do vinho, é a qualidade dele. É a qualidade. Ali tem o rosé, que é o Inhagra, tem o branco. O senhor importa uva de outros estados também para trabalhar aqui? O pouquinho que me falta eu mando vindo do Rio Grande do Sul. É eu e o Amarildo que trabalha, né? O Amarildo é seu filho? Meu filho. Seu filho. Uma máquina de rotular. Sim. Aí. Aqui você põe a garrafa aqui em cima e roda ela. Roda ela, né? Isso aqui vira, né? Olha. Tá. Então ele vai aqui, olha. É isso aí, ó. Aí cola. Aí cola, exatamente. E esse aqui é o seu produto embalado? Esse já está produzido, já está pronto, né? Quer dizer que o turista chega aqui, ele tem essa... Tem esse kit aqui, um casalzinho feliz que vai comemorar aí. Exatamente, é um presente, né? Então tá aí. Olha, gente, que bacana, viu? Só não vou passar preço, mas é convidativo, vale a pena. Além de tudo, além de sabor, esse é um espumante? Espumante. Um espumante, ainda tem umas taças maravilhosas. Né? Recomendo. Quantas garrafas de vinho o senhor tem aqui? No geral, pode chutar. Não, mas no geral aqui dá 1.200. 1.200. Na partilheira, né? E o pessoal que frequenta aqui a sua adega, que vem para cá fazer a visita do turismo rural, é atendido aqui? Atendido aqui. Aqui na área, embaixo daquela... E vocês oferecem tipo café, se for pedido, essas coisas? Conforme pede, a se gente for tiver na proposta, no programa, aí Sim, é servido café da tarde, café da manhã. Quando a pessoa pede para tomar um café ou provar um vinho, então vamos ali naquela mesa ali, ó. E aí... Ali pau come, né? E se for bom de conversa, se juntar com o senhor que não é fraco... Aí é melhor ainda, né? O Jundiaí tem esse equipamento, tem equipamentos turísticos, patrimônio histórico que pode ser visitado, além dali de onde está o Museu Ferroviário, o Salário do Barão? Ó, há um total hoje contabilizados de mais de 100 atrativos turísticos na cidade, contando urbano e rural. A gente tem um mapeamento realizado na Rota do Centro Histórico que pontuam pelo menos 100 itens, 100 pontos, 100 atrativos de interesse naquela região. Então tem muita coisa para ser vista assim. A estaçãozinha ferroviária, recentemente vítima de um incêndio, essas coisas todas que estão num processo aí de mobilização coletiva, pode vir a ser um atrativo? Pode, com certeza. Inclusive, assim, é indiscutível o valor histórico dela, a gente sabe. Tem toda uma relação com essa história da uva na cidade, com a história do desenvolvimento da própria cidade, com a chegada da ferrovia. E isso naturalmente precisa ser valorizado. É um ponto interessante hoje e que pode vir a compor um dos atrativos turísticos que a gente tem ali. Ela já está muito próxima ao complexo FEPASA, né, que já tem o museu, etc. Está ao lado da estação ferroviária, que já tem um charme, que tem, claro, precisa ser restaurada, precisa de algumas melhorias, mas que faz parte, digamos assim, desse conjunto extremamente importante para o desenvolvimento da cidade. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente entrou pelo patrimônio histórico, pela parte histórica, e vou convidar o Arnaldo, que é um jornalista, cientista social, para entrar nessa conversa aqui. Muito obrigado, Eusébio, pelo convite. Bom, vou começar então seguindo a história e falando um pouco como essa parte como o nosso foco é envelhecimento de patrimônio, envelhecimento de pessoas, esse aproveitamento fantástico que é, por exemplo, no caso de uma festa da uva, do turismo em si, que é a coisa de aproveitar a experiência de vida, da história das pessoas, para criar uma experiência de visita que atrai muita gente para conhecer uma coisa mais autêntica. E eu começo por aí. Qual a relação dessas duas coisas? Do lado do autêntico que um visitante vai encontrar num lugar, que é o que a gente busca quando a gente vai viajar,
e da valorização da memória das pessoas, da memória social e valorização, sobretudo, do papel do trabalho dos idosos nessa construção toda. Na verdade, Arnaldo, o que a gente sabe hoje é que esse papel é tão importante, tão fundamental, que em alguns casos, o idoso, digamos assim, ele é o atrativo em alguns lugares. Porque é ele que dentro dessas propriedades, ele conta as histórias, ele faz os relatos, ele conta aqueles casos pitorescos e interessantes e que enriquecem de fato a visita. Muitas vezes o turista ele fica muito mais interessado nessas histórias, nesse conteúdo, né, nessa memória afetiva e efetiva, do que de fato no atrativo em si, no físico, né? Que é a tal da experiência, né, da pessoa. E daí, por exemplo, nem sempre a educação formal, ela passa isso, passa muito mais dentro da família, dentro do local de trabalho, entre as gerações, né? Quer dizer, quando a pessoa percebe que tem valor, ela vai atrás de aprender. Essa valorização da pessoa que acontece no turismo, da pessoa de mais experiência, de mais idade, isso é uma coisa positiva no nosso ver, até para entender, por exemplo, um prédio antigo, por exemplo, uma casa antiga, o papel que ela tem, o que ela representa em termos de vida mesmo, né? É uma coisa muito bonita isso. E o turismo parece que cada vez mais está valorizando isso, né? Sem dúvida. Eles são... As pessoas, na verdade, são o nosso maior patrimônio. Acima de tudo, são elas que contam essas histórias, são elas que multiplicam e que dão esse valor muito afetivo, muito emotivo para esse processo do turismo, né? Para o turista, para ele chegar e ver, olha, aqui é um prédio assim, assim, aquilo muitas vezes fica vazio em termos de experiência. Mas quando você tem uma pessoa que vai contar uma vivência, que esteve ali, que participou, que viu a construção, isso é sensacional. A gente tem, por exemplo, o caso ali do viaduto. O viaduto ali ao lado da estaçãozinha. O viaduto São João Batista, exatamente, está falando, né? Que é extremamente importante em termos arquitetônicos, moderno, para o período que ele foi inaugurado. E algumas pessoas que nos contam, muitas vezes, que participaram da inauguração. Isso é sensacional. E o que isso significou para a cidade? Talvez fosse só uma estrutura que a gente utiliza todos os dias, né? Para ligar a parte baixa com a parte alta, né? A Ponte São João com a região central. Na medida que essas pessoas contam essa história, aquilo tem outro valor. Né? Na medida que você vê uma pessoa contando, olha, eu vim na inauguração, foi assim, aconteceu. E muitas histórias, muitas vezes, que a gente ouve e que nem estão registradas. Né? Curiosidades, etc. E é isso que dá valor. É isso que o turista busca. Isso é que gera o interesse, que gera a experiência, que é o que a gente tenta vender. Ou seja, as duas coisas estão muito juntas, exatamente, né? Quer dizer, a memória das pessoas, a memória social e a conservação daquilo que representa isso, né? Porque uma sem a outra não você não existe, gera o né? valor afetivo. Você não gera essas histórias e histórias que é o que enriquece muitas vezes a experiência turística. Por isso que é tão importante para a gente a função dessas pessoas. E a gente sabe hoje, quando a gente olha para o turismo rural, que é o nosso principal atrativo, a presença desse pessoal da melhor idade, do idoso, muitas vezes que está cultivando a terra há 70, 80 anos e que construiu o sítio do próprio suor e que muitas vezes está deixando esse legado, é extremamente importante para a gente valorizar e enriquecer ainda mais o produto turístico que a gente está oferecendo. Continuamos caminhando aqui por essa maravilha da nossa terra tão querida, né, Jundiaí, que tem construído todo um parque industrial, trazido para cá muitos recursos e tal, mas não deixa de prestigiar, e a festa da uva deste ano foi maravilhosa, eu estive presente lá várias vezes, tanto passeando e curtindo e conversando com as pessoas, como levando a mensagem da estaçãozinha da Companhia Paulista, né, a primeira estação da Companhia Paulista, em 1898, e que foi um dos pontos de exportação de uvas, né, que saía daqui de Jundiaí, principalmente Curupira, essas coisas todas, e ia para São Paulo, para os grandes centros. São Paulo é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Acho que nessa época a Cerezer já tinha um papel muito importante, inclusive seu João passou por esse caminho. Não sei se chegou a conhecer a estaçãozinha da Companhia Paulista, não foi do lá meu na tempo, Ponte São João, né? Fui lá. Mas me diga uma coisa, seu João, Foi não. como era a Jundiaí na época que o senhor chegou aqui?
Bom, eu quando cheguei aqui, Jundiaí era uma bolinha. Era pequeno, não tinha nem rua por acaso. As estradas era tudo terra, buraqueada, tudo. Ruim de movimentar, tudo. Hoje é muito mais melhor, não tem nem dúvida. O progresso aumentou triplo, né? Muito bacana. Mas antigamente era péssimo, mas era o futuro. Mas você acha que a vida ficou melhor? Ah, melhorou 1000%. Naquele tempo nós ganhava pouco, mixaria, que não dava nada. Hoje tá bom, porque vem um bom salário, tem emprego, tem médicos bons, tem tudo. Jundiaí Jundiaí realmente ficou uma bela cidade, Uma né? cidade com ótima, oportunidades. E nós, né, aqui do Longevidade em Foco, temos convivido com levado essa mensagem do envelhecimento saudável para uma cidade que é considerada, né, segundo os índices, a 8ª cidade melhor para se viver. Sim, né? de fato E falando de nós, né, legislando em causa própria, nós já somos estamos esse. aqui, né? exatamente. Então, o que a gente notou conversando aqui com as pessoas dessa área, com o seu João que a gente veio visitar e tudo mais, é que isso, junto com isso, vem, mas precisa vir não só a coisa em si, quer dizer, a memória em si, quer dizer, é preciso entender que ela tem um valor e que isso exige inovação, como é no caso do caminhão que eles usam para fazer o vinho, para envasar o vinho, como no caso de produtos, imagens que valorizem. Como foi o caso, por exemplo, das belíssimas fotos antigas de uva, de famílias e de ferrovia que estava presente na festa da uva. Por exemplo, foi um detalhe assim que diz isso de uma forma muito grande. A gente né? fez a pesquisa, esse levantamento dessas imagens, o ano todo. E a gente percebeu o quanto é importante para essas famílias e para essas pessoas que estão envolvidas com turismo, que estão envolvidas com a produção de uva aqui da cidade, se verem lá. A gente via coisas muito curiosas, a pessoa ia até lá para tirar uma foto dela com a foto do avô. Então, quer dizer, você está valorizando a história daquela família. Nós tivemos atores lá representando os imigrantes italianos, uma reprodução de uma casa de colono com móveis emprestados por famílias, quer dizer, houve realmente um envolvimento muito grande da comunidade diretamente, quer dizer, essa aproximação eu acho que é uma chave que diz respeito a muita coisa. Sem a comunidade, sem a memória das pessoas, não adianta você falar de patrimônio, de valorização da história. Você tem que trabalhar as 3 coisas juntas, né? É isso que a gente tenta fazer, todas as pessoas que trabalham com esse lado em Jundiaí, acho que tem que procurar isso. Encerrando, quer dizer, a gente tem muito a ganhar se a gente valorizar a memória, o patrimônio e as pessoas, não só as pessoas mais velhas, mas sobretudo esse intercâmbio de gerações, quer dizer, colocar cada vez mais essa aproximação dentro da família, dentro da sociedade, essa valorização do intercâmbio de gerações. É isso, não? É isso. A gente quer trabalhar a memória e transferir essa memória para que as pessoas consigam valorizar a história daqueles que vieram antes de nós, que estão aqui com a gente ainda e, acima de tudo, a partir digamos, dessa matéria-prima que a gente constrói, que a gente tenha um produto turístico muito autêntico e que a pessoa que venha para cá, esse turista, esse visitante, ele tenha essa experiência muito real, muito de alguém que realmente mora ali, que está contando uma história real. Não é um cenário, a gente não trabalha com cenários, a gente vende a autenticidade da história do município. Muito bom, eu acho que esse é o objetivo comum de nós todos, nosso do programa Longevidade em Foco, eu particularmente no apoio que já dei para a Rota Histórica de Centro, etc. Da campanha da Estaçãozinha, da Associação de Preservação da Companhia Paulista, enfim, do Instituto Envelhecer, de todo mundo está envolvido com essa relação entre envelhecimento das pessoas e cuidado com o patrimônio e com a memória social. É isso, e uma cidade melhor para todos. Aquele lá é o quê? Um caqui? Caqui? É. Não tem um caqui aí. Não? Não. Tem bastante coisa. Tem cerola e...